Gente, é muito bom estar com você de novo. Vamos lá na nossa caminhada. O nosso tema de hoje, a gente chega no mundo da botânica das plantas. Nós vamos tratar de dois grupos de plantas, as briófitas e as pteridófitas. Mas você já sabe que o ciclo reprodutor é um padrão. As plantas são metagenéticas e têm duas formas com as quais se apresentam: o esporófito e o gametófito, né? Então o ciclo reprodutor é muito parecido, é claro que tem aí suas diferenças. Nós vamos primeiro, então, começar lá com briófitas e pteridófitas. Primeiro caso, as nossas amigas briófitas são todas pequenininhas. Sabe por quê? Porque elas são avasculares. Esse é um dado importante. Não tem vaso condutor de seiva. Você vai dizer, e daí? Se não tem vaso condutor de seiva, vai tudo por difusão. Não dá para transportar seiva a longas distâncias. O que compromete esses vegetais, tornando-os sempre pequenininhos. Então, se alguém perguntar, por que eles são pequenininhos? Porque não tem vaso condutor de seiva. Então, se ele é pequenininho, um aspecto é herbáceo. Claro, toda planta é clorofilada. Um outro dado interessante. Aqui não tem verdadeira raiz, nem caule, nem folha. A gente chama de rizóide, para o que faz o papel da raiz, cauloide para o papel de caule e filóide para o papel de folha. Então não tem raiz, caule nem folha, tem rizóide, cauloide e filóide. E não tem tubo polínico. O tubo polínico parece um sifãozinho que conduz o gameta masculino até onde o gameta feminino. Como o tubo polínico parece um sifão, quem tem tubo polínico a gente chama de sifonógama, quem não tem de assifonógama, como é o caso, olha ali, de briófita. Esse A é uma negação, não tem o sifão. Que sifão? O tubo polínico. E aí eu quero que você entenda outra coisa. Se a planta não tiver tubo polínico, ela depende da água para fecundação. Aí o gametinha masculino tem que ir na água e nadar até onde está o gametinha feminino. Esse é um dado extremamente importante. Então aqui, não tem vaso condutor de seiva, é pequenininha. Não tem tubo polínico, depende da água para fecundação. Pode ser uma gota de orvalho, mas tem que ter água. Ok? Vamos lá então? Onde que vive? Na terra, predominantemente, em ambiente úmido e sombrio. Cara, mas onde tem ambiente úmido e sombrio? No chão da floresta tropical. Então, se eu andar na floresta tropical, onde a parte de cima da floresta fecha o teto com a copa das árvores, a gente chama de dossel, a luz quase não penetra. Então, embaixo é sombrio, a luz é difusa. Exatamente aí eu vou encontrar as nossas amigas, as briófitas. O que é que eu falei para você? Se não tem tubo polínico, guarde isso aqui que é importante. Depende da água para fecundação. A reprodução, metagênese. Já falei para você, toda planta reproduz por metagênese. O que é isso? Uma geração faz reprodução sexuada e a seguinte, assexuada alternadamente. A gente tem duas formas. Gametófito. Fito é planta, a planta que produz gameta. O gametófito é sempre haploide. No caso das briófitas, é o vegetal propriamente dito, taloso ou folioso. O esporófito, ele é diploide, sempre diploide, 2N, só que a vida é efêmera. No caso no caso de briófita, vive pouco o esporófito. Então a gente põe assim, G maior que E. Quer dizer, o gametófito predomina sobre o esporófito. Essa aqui é a planta propriamente dita. O esporófito depende do gametófito. Eu já vou te mostrar no processo de reprodução que você observa aqui. Gente, esse esquema de reprodução é absolutamente importante. E fazer a leitura dele é extremamente simples também. Observe aqui, ó. Aqui, essa é a plantinha propriamente dita. Ela tem o quê? Cauloide, filóide e rizóide. Então, esse é o gametófito, que é haploide. E é o gametófito feminino. Então, gente, o esporófito, esse
essa parte de cima, que tem esse talinho peladinho e tem uma cápsulazinha na ponta. Aqui está o esporófito, ele é diploide, então tudo que apontarem para você do esporófito é tudo diploide. Tudo que mostrarem para você do gametófito é tudo haploide. Dentro dessa cápsula ocorre a meiose e formando o esporo haploide. Lembra que aqui é diploide. Aí ocorre a meiose, aí a cápsula estoura, parece um pozinho, libera e germina. Germinou vai dar origem aqui a novos gametófitos, que pode ser masculino e feminino. A estrutura reprodutora masculina chama anterídeo, tá? E o gametinha chama anterozoide. Olha o gametinha aqui, ó. Onde é que tá? Tá no anterídeo. Isso aqui é o anterídeo. Onde é que o anterídeo tá? No meio desses folíolos aqui, ó. Essa estrutura tá aqui no meio. Como a gente não pode falar isso para você, mostrar, a gente põe do lado. Então tá do lado, mas está aqui no meio dos folíolos. Aí daqui sai o gametinha, que entra aqui no meio, parece um repolhinho. Aí eles entram aqui. E o que tem aqui? Esta garrafinha chamada arquegônio. No interior do arquegônio está a osfera, que é o gameta feminino, aqui, ó. Então, aqui não tem mais acento, gameta masculino, anterozoide. Ele nada, ó, tem flagelinho, entra aqui e o ganhador fecunda. Fecundou aqui dentro, forma um zigotinho. Esse zigotinho dá origem ao embrião. Só que, gente, isto aqui está aqui. Aonde? No gametófito feminino. Quando germinar, forma esse filamento aqui, ó. Então, por isso que o esporófito está sempre em cima do gametófito feminino. Aí depois ele reproduz e desaparece. Tranquilo? Espero que entendam, porque eu já vi vestibular, por exemplo, colocar os dois gametófitos lado a lado, só que um tem um esporófito, e pergunta qual era o masculino e qual é o feminino. O masculino é o que não tem o esporófito. Por quê? Porque o gametinha vai lá, fecunda e germina o esporófito em cima do gametófito feminino. Tudo bem? Então vamos continuar, gente. Vamos continuar, que temos mais coisas importantes. Ó, classicamente, nós temos classes hepáticas, antócitos e musgos. É claro que o musgo é o carro-chefe, tá? Então, sempre que você ouvir falar em briófita, vai falar de musgo. Atualmente, essas classes viraram divisões e viraram filos, ó. Hepatófita, antocerófita e hoje em dia o pessoal está chamando de briófita somente pro musgo. Mas normalmente ainda no vestibular vai cobrar tudo junto. Qual é a importância? Esses organismos decompõem a rocha-mãe nos processos de sucessão ecológica, formando um solo primitivo. Aí absorve água, mantém o solo úmido. E ó, forma a turfa. O que é a turfa? É um combustível fóssil. Tem muito lugar, Irlanda, por exemplo, tem turfeira. Eles vão lá, cortam a turfa e usam, por exemplo, para aquecimento em casa. Usam para produzir energia para a indústria, tá bom? Aqui você tem um visual do musgo, claro que aqui está aumentado, ó. Esse aqui é o esporófito, aqui a plantinha é o gametófito. Essa é hepática, que você vê também esporófitos aqui em cima do gametófito. O pessoal deu esse nome porque achou essa folhinha parecida com fígado, por isso é hepática. E o antócero, que parece um monte de grama, né? E aí a gente vai para a pteridófita. É tudo muito rápido, é muito tranquilo que as provas cobram. Você lembra que o ciclo reprodutor é metagenético, tem gametófito, esporófito em tudo que é planta, tá? E a gente precisa saber os dados importantes de cada uma delas. Vamos lá de pteridófita? Vasculares. Gente, primeiro grupo que tem vaso condutor de seiva. Qual é a consequência? As briófitas são pequenininhas porque não tem vaso condutor. Se as pteridófitas ganharam vaso condutor, podem crescer. O primeiro
a gente nunca esquece quais são as primeiras plantas vasculares ou traqueófitas, pteridófitas. As folhas, ó, onde que elas vivem? Geralmente terrestre, também lugar de luz difusa, sombrio, mas também na água doce. Então, se você for para uma floresta procurar pteridófita, por exemplo, samambaia, vai encontrar lá também o especialista de briófita, porque o hábitat das duas é o mesmo. Então, tem vários tipos de folhas. Ó, caule, eu quero que guarde. Normalmente é subterrâneo, do tipo rizoma, mas tem aéreo, lembra do xaxim, né? Raízes, normalmente adventícias, né? Que vem da parte aérea, ou fasciculada, é uma raiz tipo um tufo de raiz. Principal classe felicínea, que é a classe da samambaia. Samambaia é o vegetal símbolo desse grupo. Como toda planta autótrofo, reprodução como toda planta metagênese, gente, só aqui muda. A partir de pteridófita, a planta é o esporófito, que predomina sobre o gametófito. Tá claro isso? Então, pteridófita, gimnospermas e angiospermas mudou o esquema em relação à briófita. Aqui a planta é o esporófito. Toda árvore que você olhar na rua, você está olhando o esporófito, tá certo? O gametófito aqui é independente. Cara, tem um vaso com uma samambaia lá em casa, onde é que eu acho o gametófito? Cavoque a terra, porque ele vai estar lá no solo. Ele parece um coraçãozinho, tá? E chama prótalo, é a única planta que chama prótalo para o gametófito, tá? E o esporófito é o vegetal propriamente dito, a samambaia. Continua igual, ó. Anterosóide é o gametinha flagelado, produzido no anterídeo, que é o órgão masculino. Oosfera é o gametinha feminino, produzido no interior de uma garrafinha chamada arquegônio, que é a estrutura feminina. Não mudou nada em relação à briófita. Você sempre olha assim, no que é igual briófita e pteridófita? No que é diferente? Aí de pteridófita para gímenos, o que mudou para gímenos? No que é igual? Aí a gente começa a comparar e facilmente você guarda. Vamos ver a reprodução? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui você tem a samambaia. Olha aqui a raiz. Aqui a folhinha jovem. Folhinha jovem parece um fetinho enroladinho, chama báculo. E aqui a folha. Só que se você olhar na parte, atenção, na parte de baixo da folha da samambaia, tem época que está cheio de pontinho, às vezes marronzinho, mais avermelhado. Daqui a pouco você vê a imagem. Esses pontinhos são os soros. E ali ocorre a meiose para formar esporo. Então aqui tem o esporângio, que é isso aqui, ó. Se o esporófito é diploide, o esporângio é diploide. Gente, eu já vi muita gente cortar folha de samambaia quando está reproduzindo, porque está cheio de soros e o pessoal não sabe que é reprodução, acha que são bichos que contaminaram a samambaia. Dá uma olhada aqui. Aí abre o esporângio, libera o esporo. Gente, mas onde é que está? Está no soro, que é aquela estrutura na folha. Então, a hora que abre, parece uma chuvinha, uma nuvem de esporos. Os esporos caem no solo e germinam, dão origem ao gametófito, que parece o coraçãozinho aqui, ó, chamado de prótalo, que é haploide. No caso da samambaia, tá tudo aqui. Ele é monóico. Por que ele é monóico? Porque tem os dois sistemas reprodutores. O anterídeo e a oosfera estão aqui, ó. Só que precisa de água. Então, do anterídeo libera o quê? O anterosóide, que é o gametinha flagelado, que vai nadar. Vai nadar até onde? Até o arquegônio. Entra na garrafinha e fecunda a oosfera, que é o gameta feminino. Aí forma o quê? Um zigotinho diploide, que aí germina e dá origem a uma nova samambaia. Você diz, cara, o gametófito desaparece. Por isso a gente diz que o gametófito é efêmero. Efêmero quer dizer passageiro. Lá na briófita é o contrário. O gametófito é a planta propriamente dita e o esporófito é efêmero, reproduz e desaparece. Aqui o gametófito reproduz e dá origem a um novo esporófito desaparecendo, portanto. Tudo bem? Olha que tranquilo.
O que a gente tem nas pteridófitas? A gente tem uma série de espécies hermafroditas, monóicas. Isos quer dizer igual, os esporos são iguais. Algumas são dioicas, tem a planta masculina e a planta feminina, porém com esporos iguais. E algumas são dioicas, porque tem a planta masculina e feminina, hétero. Hétero é diferente, esporos diferentes. Aí tem o megaprotalo, tem o megaesporo, microprotalo, microesporo. Gente, aqui nas plantas, tudo que for mega é feminino, tudo que for micro é masculino. É importantíssimo que você saiba isso. Essas pteridófitas, que são dioicas e são heterosporadas, tem estrutura grande e pequena, é que deram origem às gimnospermas, o grupo lá dos pinheiros. Então, evolutivamente, essas pteridófitas heterosporadas, a gente tem um valor evolutivo muito grande. Reprodução assexuada por propágulos, né? Pode ter pedacinho que sai carregando célula da origem a outra. Ó, o xaxim, que é essa espécie até skunk, ó, tem 10 a 15 metros, é o maior xaxim brasileiro aqui de altura, né? As pteridófitas predominaram na Terra no Siluriano há 380 milhões de anos e originaram o carvão fóssil. Tá? Então veja, todo o carvão explorado aí, chamado carvão mineral, resulta da compressão dessas florestas de pteridófitas lá no passado, há 350 milhões de anos. Já falei para você que a folhinha jovem chama báculo. E aqui a gente tem a classificação. Ó, Psilopsida psilotum, que é essa plantinha aqui. Por favor, lembra que aqui não tem flor, hein? Nem briófita, nem pteridófita tem flor. Esquisitinha, se você for em qualquer casa que vende plantas, você encontra a cavalinha, que é usada em jardim, parece um bambuzinho pequenininho aqui, ó. Tá? Licopodíneo, Licopódia selaginella, que são as que deram origem, evolutivamente falando, às gimnospermas, e filicíneas. Lembra que são essas aqui são as bases. E o que tem? Samambaia, avenca e o xaxim, que na verdade é uma samambaia. Tá? Aqui tem uma avenca, ó. Então, normalmente vai pedir, quais são os exemplos de pteridófitas? Tranquilamente. Vem samambaia, avenca e xaxim. E de pteridófita, vem sempre, os três também. Hepáticas, antóceros e musgos. Aí você tem que saber os principais exemplos, porque sempre caem. Ok? Então vamos lá, classificação atual. Normalmente vai cair essa aqui, mas vai cair essa classe, que é o que interessa. Ó, pteridófita pega samambaia e avenca, lembra que o xaxim está aqui também. Licopodiófita, selaginella e licopódio. Aí, ó, isosporadas, que tem o mesmo esporos iguais. Se o protalo for monóico, a samambaia. Lembra que a samambaia e a avenca, aqui a samambaiazinha, ó, tem sistema reprodutor masculino e feminino. Dioico, a cavalinha. E heterosporadas, então, isosporada, monóico e dioico. E heterosporadas, a selaginella. Exatamente aqui a gente tem a estrutura macro, ômega e micro. Ok? Olha que legal, olha a imagem que eu trouxe para você. Olha a folha da samambaia, ó. Essas manchinhas que tem aqui embaixo da folha é que são os soros. Madura aqui dentro tá cheio de esporos. Aí quando estoura, sai aquela nuvem de esporos. Tá joia? Eu ainda fiz uma coisa para você. Normalmente os vestibulares comparam as duas, pedem no que elas são semelhantes, no que elas são diferentes. Aí eu peguei e já fiz para você. Dá uma olhada. A meiose é intermediária ou espórica, mas isso é igual para toda planta. Por quê? Porque ela ocorre no esporófito. Aqui ocorre a meiose para produzir o esporo.
Por isso o esporófito é diploide e o esporo é haploide. O esporo germina e dá origem ao gametófito, que produz gameta, o nome já diz, que é todo haploide. Por mitose, ele produz gameta. Só que eu tenho gametas o quê? Masculinos e femininos. Aí há a fecundação, isso em toda a planta, que produz um zigoto, um embrião e um novo esporófito. Esse é o ciclo de vida de toda a planta que a gente já viu. Arquegônio, garrafinha, estrutura feminina que tem a oosfera. Anterídeo, estrutura masculina que tem um anterosóide que é o gameta masculino. Não tem flor, fruto nem semente, nenhuma delas. As duas dependem da água para fecundação e as duas vivem no mesmo ambiente. Por exemplo, Mata Atlântica, na Amazônia, poucas de água doce não existe no mar. Mas aí eu descobri, olhando as provas, que o pessoal também pede as diferenças. Então vamos lá. As briófitas não têm vaso condutor de seiva. Qual é o resultado? Pequenas. As pteridófitas são as primeiras vasculares. Lembra, primeiro a gente nunca esquece. Tem vaso condutor de seiva, já pode crescer. Ó, o gametófito é o vegetal propriamente dito. O esporófito é transitório e depende do gametófito. O que quer dizer isso? Que o esporófito cresce em cima do gametófito. Aqui está o esporófito do gametófito feminino. Na pteridófita, então a gente diz que aqui o gametófito predomina sobre o esporófito, é maior que o esporófito. Na pteridófita é o contrário, quem é transitório é o gametófito, independente do esporófito. Só que eu botei o protalo aqui referente ao gametófito, tá? Da impressão, depois eu estava olhando, da impressão que protalo é sinônimo de esporófito. Não, protalo é o nome dado ao gametófito, como eu já te falei. Neste caso, o esporófito predomina sobre o gametófito, que é chamado de protalo. E aí você tem aqui a raiz e tal, a samambaiazinha. O que é isso? É o esporófito. Aí vai o esporo, germina, o gametófito parece aquele coraçãozinho que é chamado de protalo. Que aí vai reproduzir e dá origem a um novo esporófito. Tá? Esse é o ciclo da pteridófita e assim a gente termina a comparação de briófitas e pteridófitas. Valeu, gente? Aliás, eu acho que eu fiz um exercício aqui para você. Quer ver uma coisa? Ó, reprodução. A gente já comparou aqui, ó. Reprodução assexuada tem regeneração e brotamento, gemulação e tal. Um exercíciozinho. Diz assim, no esquema A e B a seguir representados encontram-se respectivamente, ó, as gerações do ciclo de vida de uma briófita, um musgo, e de uma pteridófita, que é samambaia. Olha aqui o gametófito. O protalo. E esse aqui é o esporófito. Aqui é uma folhinha jovem, um báculo. Aqui é o gametófito predominante e aqui o esporófito. Então, 1 é gametófito, 2 esporófito, 3 é gametófito, 4 esporófito. Vamos ver o que é que eles perguntaram no vestibular. Pode-se afirmar corretamente. 1 e 3 são diploides. Gente, 1 é gametófito, haploide. 3, gametófito, haploide. 4, diploide. 2, diploide. Aí diz assim, então tá errado. 2 e 3 são haploides. Não, cara. 2 e 3, 2 é diploide e 3 haploide. Tá errado. 1 e 3 são produtoras de gametas. Quem é que produz gameta? 1 que é o gametófito, 3 que é o gametófito. Opa! Ó, 2 e 4 são produtoras de gametas. Não, 2 e 4 produzem esporos, esporófito. 1 e 4 produz esporos. Não, 1 produz gameta e 4 produz esporo. Então, qual é a nossa resposta? A letra C. Viu como os vestibulares são tranquilos? É só a gente estudar a base que eu te falei, você mata tranquilamente. Quer ver? Olha essa outra.
Os números 1, 2, 3 e 4 da figura a seguir representam diferentes etapas do ciclo de vida de uma pteridófita. Olha aqui quem é um, ó. Olha o arquegônio, né? Olha o 4, que é o gametófito, o prótalo. Primeiro você numera tudo, depois vai lá e responde. Olha aqui, liberando o esporo. Então é o esporângio. E aqui está o esporófito. Vamos ver o que eles disseram? Olha o soro debaixo da folha. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta a respeito dessas etapas. Na etapa 1 ocorre redução redutora. O que é redutora? Redutora é a meiose. Aqui já é haploide, não ocorre fecundação. Redutora quer dizer meiose. Na etapa 2 está representado o gametófito. Vamos ver? Não, 2 é o esporófito. Na etapa 3 ocorre a meiose e formação dos esporos diploides. Ocorre a meiose e formação de esporos, só que esporo é haploide, não diploide, é N cromossomos. Entre as etapas 3 e 4 ocorre a dispersão de semente. Epa, mas não tem semente? Na etapa 4 ocorre a formação de uma planta haploide. Opa, essa é a nossa resposta. O gametófito é haploide. Agora, gente, acabamos, né? Tem as características gerais de briófitas, pteridófitas, o ciclo reprodutor, que é o que mais aparece em provas dos dois, semelhanças e diferenças, e um exercíciozinho. É fácil, né? Vou te contar um segredo. Tem muita gente que diz assim, o difícil é fazer aluno gostar de botânica. Por quê? Porque tem muito nome, muita classificação, mas não é difícil. O padrão geral é idêntico. Um outro segredo para você viver é a gente tem que entender de tudo que existe os padrões. A hora que você define os padrões, você comanda o espetáculo. Se descobrir o padrão de funcionamento de algo, você domina aquilo. Então a gente passa a vida buscando o entendimento de padrões. Gente, um grande abraço, um abração do Geraldo, até a próxima.